Bom, eu estou trabalhando nesse curso chamado Religião Material, junto com o professor Eduardo Cruz. Esse curso, eu vou falar, na verdade, eu vou compartilhar a minha pesquisa, que foi a minha tese de doutorado, né, que é chamada de Religião Material. E aí, o que que é essa religião material? É uma forma de abordar, de estudar as religiões a partir dos seus aspectos materiais. Isso significa dizer que é tudo que é percebido pelos sentidos. Então, em vez da gente investigar uma religião pela sua doutrina, pelos seus valores, né, pelas suas crenças, a gente vai olhar por tudo aquilo que envolve o corpo, que envolve objetos. Então, é uma abordagem assim bem diferente. A religião material é essa abordagem que, né, se concentra nos aspectos materiais, ou seja, tudo que é percebido pelos cinco sentidos. Então, né, tato, paladar, olfato, visão. Então, todas as religiões, por mais que a gente sempre tenha uma ideia de que religião é uma coisa abstrata, que é uma questão interior, de crença, todas elas nos afetam materialmente de alguma maneira, mesmo que seja minimamente. Então, os rituais, eles vão ter ou música, ou uma postura corporal, ou um incenso, ou um jeito de se vestir, ou alimentação. Então, todas as religiões vão ensinando coisas para a gente a partir desses elementos. Fora toda a mensagem, toda a doutrina, toda a parte teórica, tem tudo isso que acontece e a gente vai aprendendo esses valores sem nem perceber. Isso que é muito interessante. A gente não para pensar muito nisso, em como as religiões modelam, né, nos modelam, né, nos fazem ser de uma maneira ou de outra a partir dessa materialidade. Então, a disciplina consiste nesse estudo. Todas as religiões, de algum jeito, vão nos tocar materialmente, vão fazer alguma coisa em relação ao nosso corpo. Algumas religiões são muito evidentes, outras a gente quase não percebe. Então, quando a gente compara, por exemplo, a Umbanda, então a Umbanda tem os atabaques, tem as roupas, tem o incenso, tem o uso das ervas, tem a questão da incorporação. Então, quando você vai a um ritual de Umbanda, você se sente de uma determinada maneira. Se você vai, por exemplo, numa igreja da linha tradicional protestante, né? Por exemplo, uma linha presbiteriana, você não vai ter tambor, você tem os hinos e você fica sentado, uma roupa que é mais comum, mas também são aspectos materiais. Você não tem a presença de imagens, né? Coisa que na Umbanda às vezes você tem muita decoração. Então, por esses dois exemplos, a gente consegue observar que, né, assim, de forma muito geral, no protestantismo você tem aquele ritual que faz você ficar mais quietinho, mais pensativo, ele te leva por uma experiência mais racional, porque você vai pensar sobre aquilo que o pastor está falando, então ele te leva por esse caminho, enquanto a Umbanda vai te levar para talvez para um caminho mais emocional, porque vai ter a música que vai mexer, tem o som alto, tem a dança, tem esse outro universo, né, sensorial. Então, se a gente pensar numa pessoa que foi educada dentro da igreja, né, dessa igreja presbiteriana que a gente está aqui idealizando, e pensa numa outra pessoa que é educada na Umbanda, né? Então, se a gente pegar assim, duas pessoas que desde crianças, né, estiveram ou numa religião ou na outra, elas se tornam pessoas que se desenvolvem sensorialmente de maneira diferente. Então, elas vão experimentar o mundo de maneira diferente a partir daquela maneira como elas foram formadas sensorialmente. E aí a gente tem, né, um milhão de formas de estudar. Então, se a gente pensar uma pessoa que se converte, né, de uma religião para outra, então é um mundo sensorial completamente diferente. Então, como é que ela se sente? Como é que ela muda
né, estando em contato com esses outros estímulos sensoriais. Então, cada religião que a gente olhar é um universo sensorial completamente diferente. Então, se a gente vai para o hinduísmo, tem lá a questão do incenso, tem a meditação, tem a alimentação, tem o yoga, que muitas vezes acaba fazendo parte. Então, isso vai fazendo com que a gente entenda um mundo diferente, sinta esse mundo diferente, né? Isso ajuda a gente a modificar e a ser de uma maneira ou de outra. Né? Eu não estou nem falando aqui dos valores, mas é só mesmo da questão sensorial. Os tópicos que nós vamos trabalhar nesse curso são, primeiro, como é que essa disciplina se formou, né? Então, ela nasce a partir da antropologia e da arqueologia. Então, né, esses profissionais começam a estudar os rituais, né, mais na antropologia e a questão do corpo, e na arqueologia eles vão estudar os objetos e como os objetos vão construindo as pessoas. Então, a gente conta essa história para, né, primeiro fazer esse alicerce, para entender de onde veio a disciplina. Depois a gente vai olhar várias religiões e como elas trabalham, né, os diferentes aspectos sensoriais e que efeito isso tem. A gente vai olhar também, né, como é que, né, a gente está num momento muito interessante para observar isso, porque com a questão do distanciamento social, a gente não tem os rituais. Então, como é que as pessoas estão se sentindo? Ou, né, alternativamente, quantas religiões estão trabalhando com rituais virtuais? E como é que é, né, agora esse mundo? Então, quer dizer, é um jeito diferente já de tocar os sentidos. Então, a gente vai ver, né, vai tentar trazer essa questão para olhar essa atualidade. A gente vai falar um pouco também sobre decolonialismo, porque como essa abordagem ela fala muito de como cada religião sente o mundo de maneira diferente, ela vai criticar muito que a gente tem uma padronização que acaba sendo europeia, branca, e que é um jeito X de ver o mundo. E que tem outras religiões que vêm de outras culturas, onde outros sentidos são mais importantes, onde se sente o mundo de uma outra maneira e que ao longo da história da humanidade essas maneiras de sentir o mundo têm ficado de lado. Então, como é que é resgatar isso? Então, essa teoria tem um apelo muito grande a essa questão da decolonialidade, da inclusão, porque cada cultura vai usar os sentidos de maneira diferente. Claro, a gente vai também levantar as críticas em relação a esse método, né? Então, quais os cuidados, né, que a gente precisa ter a utilizar essa metodologia, o que ela pode extrair, né, de uma religião quando estudar uma religião. Mas eu acho que o cerne, né, o que a gente mais vai, a mensagem que a gente pretende deixar é como a gente não presta atenção, né, nessa questão sensorial e ela está permeando, ela está nos permeando o tempo todo, até a gente aqui sentada, né, a gente usando o computador e não estando mais, né, assim, pessoal, né, conversando pessoalmente, como isso nos afeta o tempo todo e até no estudo das religiões. Então, assim, eu estudar uma religião só a partir do texto, eu vou ter um resultado, mas se eu olhar esses outros aspectos, eu vou ter outro resultado. Uma coisa que a gente vai olhar também em relação ao conteúdo é como as abordagens brasileiras, né, têm um certo potencial para olhar essas questões materiais. Embora no Brasil a gente não fale em religião material, isso parece um tema muito novo, né, uma coisa que ninguém olha muito, a gente tem esse potencial para as questões materiais. Primeiro, porque as nossas religiões têm uma materialidade muito evidente. Então, a Umbanda, o Santo Daime, até mesmo assim os nossos cultos
pentecostais, tudo é muito corpóreo, até pela nossa herança indígena, africana. Mas quando a gente fica muito europeu na academia, a gente acaba esquecendo desse lado. E é uma pena, porque o Brasil tem esse potencial para, eu acho que, liderar essa área.